Olá, a gente começa agora as notícias da segunda edição do Câmara Repórter. O Ministério Público entrou com uma ação judicial para saber por que os castramóveis de Natal não iniciaram as cirurgias em cães e gatos da capital. Em ação judicial, o Ministério Público Estadual abriu um inquérito para averiguar as providências adotadas pelo Poder Público diante do controle populacional de cães e gatos em Natal. Uma ONG fez um pedido para que esse assunto fosse investigado desde 2014. Recentemente, agora no mês de agosto, eu participei de uma audiência onde eu soube que dois castramóveis haviam sido comprados, mas não havia insumos para fazer essas castrações. Aí eu vi que existia sim esse fundamento legal para solicitar ao Poder Judiciário que fosse deflagrada a licitação para a compra desses insumos, dada a importância do caso para a saúde pública. Né? Então, assim, eu soube que havia, inclusive, emendas impositivas dos vereadores. Essas emendas elas têm que ser utilizadas naquilo que os vereadores decidiram. A juíza Francisca Dias de Araújo Silva, da 2ª Vara da Fazenda Pública de Natal, determinou que o município de Natal tem um prazo de 30 dias para abrir processo licitatório para comprar os insumos necessários para a castração de cães e gatos nos castramóveis. A promotora do Meio Ambiente, Rossana Sudário, destacou que a castração de cães e gatos é um fator de saúde pública. O gato, ele procria muito rapidamente. De 2 em 2 meses, uma gata pode ter até 10 gatinhos. Então, você imagina isso, é uma progressão geométrica. E esses gatos terminam na rua, porque uma pessoa simples não tem condição de cuidar de 10, 20 gatos. Então, assim, é uma questão de proteção aos animais, mas eu enfatizo muito sempre que é uma questão de saúde pública. Os animais são vetores de doenças. E depois de 17 dias de greve, os bancários se reuniram na tarde dessa terça para mais uma rodada de negociações com os banqueiros. A categoria pede reajuste salarial de 14%, maior participação de lucro, vale refeição e alimentação, 14º salário, dentre outros pontos. Nós entramos em contato com o diretor do Sindicato dos Bancários, mas até o fechamento dessa edição a reunião não havia acabado. E você vê agora os destaques da sessão ordinária que aconteceu na manhã dessa terça. 3 projetos foram aprovados por unanimidade na sessão ordinária desta terça-feira. O projeto da vereadora Eudiane Macedo já havia sido aprovado no parecer da Comissão de Justiça e homenageia o mestre quadrilheiro Marcílio Canário, com uma comenda com o seu nome. A importância para todos os quadrilheiros, né? Os quadrilheiros juninos, o movimento juninos da nossa cidade, até porque Marcílio Canário, ele foi o pioneiro das quadrilhas juninas em relação a estilizados. Então é merecido sim essa comenda, essa homenagem a quem tanto fez, né, pelo movimento junino. O projeto de lei número 29 de 2016 do vereador Felipe Alves dispõe sobre a doação de alimentos sem valor comercial para a população de baixa renda. Foi aprovado em segunda instância e segue para a sanção do prefeito. Nós apresentamos esse projeto que acaba de ser aprovado para criar e reconhecer através de um selo esses estabelecimentos que doem esses alimentos para assistência social, para as pessoas que precisam, né? O vereador Hugo Manso enalteceu o projeto do vereador Felipe Alves durante a discussão e destacou a necessidade de regulamentação. Nós precisamos, ao aprovar um projeto de lei, regulamentá-lo. Dialogar com a prefeitura para que se estabeleça dentro do ritual administrativo uma preocupação com a fiscalização, com a divulgação. Outro projeto aprovado em segunda discussão foi o de número 77 de 2016. Ele reconhece como instituição de utilidade pública a Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus. O propositor do projeto, o vereador Franklin Capistrano, ressaltou a importância da entidade na cidade de Natal. É uma entidade que busca evangelizar e sempre o faz através da evangelização, levando a mensagem do evangelho, a defesa da vida, em todos os quadrantes da cidade. Então, os discípulos da Mãe de Deus fazem um trabalho admirável, não é, de evangelização e dá uma ênfase de muita importância ao trabalho social,
nas comunidades carentes aqui na cidade do Natal. E as reformas propostas pelo governo federal para o ensino médio têm gerado polêmica e dúvidas entre professores e alunos. A MP foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União da última sexta-feira, dia 23. Levamos o tema da reforma para ser discutido com estudantes do Instituto Federal do Rio Grande do Norte e FRN. Luiz, Pedro e Brisa são contrários à proposta e cada um deles tem um argumento. Luiz Gabriel, de 19 anos, discorda da grade voltada para a lógica. A gente quer uma democratização, a gente quer que as pessoas sejam ensinadas e cobradas de maneira diferente, que não apenas aquela que me faça ser só bom em física, química, matemática, em detrimento do conhecimento histórico, sociológico, de formação humana. Pedro, de 15 anos, defende o sistema educacional participativo e mais plural. A gente quer uma escola com mais diálogo, uma escola mais aberta, que trate também sobre a questão da sexualidade, como foi prevista no Plano Nacional de Educação. Não trate sexualidade e gênero como tabu, mas uma escola que coloque esses debates e que a gente possa se abrir, ter uma escola mais aberta e com a pedagogia mais voltada para o diálogo entre os estudantes, né? O único ponto positivo da medida provisória para a estudante Brisa, de 18 anos, é que a publicação da reforma provocou a discussão do tema. Já faz vários anos, e nas duas últimas conferências nacionais de educação, inclusive, que esse debate da reformulação do ensino médio já vinha sendo feito. Mas era um debate que a gente ainda estava acumulando sobre, por ter noção da gravidade que isso implica na vida dos estudantes e dos professores, né? O único ponto positivo que a gente pode trazer é que trouxe esse debate à tona. Mas para esse professor de políticas públicas do IFRN, com 30 anos de experiência em educação para o ensino médio, a discussão deveria ter sido feita antes da medida provisória ter sido publicada. A medida provisória é um recurso antidemocrático, não é que ela seja ilegítima, seria possível até uma medida provisória, mas precisaria preceder de uma discussão com a sociedade. E existem vários projetos de lei tramitando no Congresso Nacional sobre reforma do ensino médio. A reforma traz pontos polêmicos. As escolas passarão a ser integrais. Assim, os alunos terão 7 horas por dia na aula. As escolas poderão contratar profissionais de notório saber para dar aulas. Atualmente, a lei exige diploma técnico ou superior. A medida provisória prevê metade da carga horária do ensino médio para a formação técnica e profissional. Disciplina como artes, educação física, filosofia e sociologia para o ensino médio deixam de ser obrigatórias. O problema do ensino médio não é de mais uma reforma. O problema do ensino médio brasileiro é de falta de condições de funcionamento nas escolas já existentes. Então, não precisamos mais de mexer na organização curricular do ensino médio. Nós precisamos que as escolas tenham condições de funcionamento. Quando a gente vê uma reforma que não está preocupada em ampliar determinados conhecimentos filosóficos, científicos, sociológicos e, especialmente, também o conhecimento das artes, da cultura em geral, a gente já se pergunta, retorna essa pergunta, que tipo de cidadão essa proposta quer formar? A professora e assessora pedagógica Miriam Dantas acrescentou que a alteração no artigo 62, habilitando para a sala de aula profissionais de notório saber, pode comprometer o ensino. Que notório saber é esse? Que pessoas serão essas? Porque muitas vezes a pessoa pode ter um vasto conhecimento numa determinada área em que foi formado, por exemplo, um físico pode ser altamente formado na área de física, ou um matemático. São 2 exemplos que eu estou dando, mas ele carece de formação específica que é própria do professor. Ele carece de conhecimentos didáticos, conhecimentos da psicologia da aprendizagem, que diz como trabalhar com um aluno adolescente, por exemplo. Você vai votar no domingo, sabe quais os documentos necessários para participar da votação? Então fique bem informado com a repórter Larissa de Souza. Domingo, no dia da eleição, não será necessário apresentar o título de eleitor para votar. Basta apenas apresentar um documento oficial com foto ao mesário, que pode ser a carteira de identidade ou a carteira de habilitação. O Tribunal Superior Eleitoral também disponibilizou um link para a consulta do número do título de eleitor e o local de votação. Para fazer essa consulta, basta acessar o site do TSE, informar o nome completo, a data de nascimento e o nome da mãe. Anote aí o endereço para fazer a consulta. É o www.tse.jus.br/eleitor/serviços. Larissa de Souza para o Câmara Repórter.
E com a chegada do dia de votação, o TRE está com um número reservado exclusivamente para tirar as dúvidas dos eleitores. O Disque Eleitor recebeu, nos 2 primeiros dias de funcionamento, cerca de 370 ligações. A maioria dos contatos foi feita por eleitor indeciso sobre o local de votação. A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer região do estado. Desde 2008 que estamos nesse processo de biometria. Com a biometria há várias modificações de local de votação. O eleitor deixa de votar naquele colégio que ele sempre votava antes e por uma comodidade agora ele vota mais próximo de casa e às vezes ele esquece que opção ele fez. Então é uma ferramenta que vai dizer para o eleitor qual a sessão eleitoral que ele está e a localidade dessa sessão eleitoral. O número disponibilizado pela Justiça Eleitoral é o 0800 084 5464 e funciona das 7 horas da manhã às 7 horas da noite, sem pausa para o almoço. A diretora-geral do Tribunal Regional Eleitoral explica que o 0800 é somente para tirar dúvidas sobre as eleições. Denúncias devem ser feitas por outros canais. Denúncias de crimes eleitorais, de propaganda eleitoral irregular, de compra de votos, o eleitor ele deve denunciar ou diretamente ao Ministério Público Eleitoral ou então pelo sistema Pardal. É um sistema que está disponível, né, tanto na internet como nas lojas de smartphones e ele deve fazer essa denúncia colocando o seu nome completo, CPF, se quer ser identificado ou não, qual é o tipo de irregularidade, o município onde ele está, né, onde está acontecendo essa irregularidade e uma fotografia ou um vídeo dessa irregularidade. Só reforçando para quem não conseguiu anotar, o número do Disque Eleitor é o 0800 084 5464. E o CONSEC do Rio Grande do Norte, que tem a função de formular as diretrizes da Política Estadual de Atendimento e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, também está em período eleitoral. Quem tem os detalhes é Amanda Fernandes. Termina nesta quarta-feira o prazo de inscrição para as entidades da sociedade civil organizada que queiram participar do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente. Para a gente entender um pouco mais esse assunto, eu vou conversar agora com a Adina Lígia, ela que é presidente da Comissão Eleitoral. Começa explicando para a gente que seleção é essa, né, que vai acontecer. É uma escolha para as 100 entidades que irão compor o Conselho Estadual da Criança e do Adolescente no biênio 2016-2018, que de 2 em 2 anos há uma renovação das entidades da sociedade civil que compõem o Conselho. Quais são as entidades que podem participar? Qualquer entidade que trate e trabalhe com crianças e adolescentes no estado do Rio Grande do Norte. Ela vai ter que provar esses documentos. Qual é o alerta que a senhora faz para a importância de participar do Conselho? Porque o Conselho é o órgão deliberativo e o Conselho fiscalizador da política pública estadual de direitos de crianças e adolescentes. Então a gente assim conclama que aqui as entidades que trabalhem com esse público enviem os documentos para compor, fazer parte desse conselho. Como é que faz para se inscrever? Onde, né, que os representantes dessas entidades devem ir? O local de inscrição é na Avenida Campos Sales, 481, que é a Casa da Cidadania, no bairro de Petrópolis. Muito obrigada pela entrevista. Lembrando, então, que o prazo termina nesta quarta-feira. Quem quiser mais informações é só ligar para os telefones 3232 4045 ou 3232 4540. Amanda Fernandes para o Câmara Repórter. É isso, então. Assim a gente encerra essa edição do Câmara Repórter. Até a próxima.